Olá, meu nome é Leandro, eu sou um doutor em Media and Game Studies pela King's College London. Atualmente estou fazendo meu pós-doutorado na URGS, sob supervisão da doutora Sueli Fragoso. E meu trabalho que eu vou apresentar aqui para vocês nesse vídeo é um estado da arte das pesquisas sobre a indústria de jogos digitais no Brasil. Então é uma revisão bibliográfica, digamos assim, mas vista de uma maneira um pouco mais crítica. Então vamos ver o que que tem. Se quiserem me seguir, eu estou no Twitter /Leandro AB Lima e no Instagram Leandro Lima PhD, onde eu faço um pouco de comunicação científica sobre Game Studies. Um breve contexto aqui de onde surge esse estado da arte, né? Ele é um passo inicial da minha atual pesquisa de pós-doutorado, chamada Feito no Brasil, mapeando as práticas e culturas do desenvolvimento de jogos digitais no Brasil, onde o objetivo é entender um pouco das formas de produções no ambiente dos estúdios, dos desenvolvedores, etc. Mas focando na experiência desses jogadores barra desenvolvedores, a partir de uma perspectiva política do Rancière, uma ideia de cenas de dissenso, revelando as dinâmicas, o que eu chamo de dinâmicas configurativas, estabelecidas entre os modos de fazer, a subjetividade dos desenvolvedores e das desenvolvedoras e suas histórias de vida e sua experiência com jogar, mas também o contexto social, cultural e econômico em que essa produção está situada, né? O estado da arte, então, está derivando dessa pesquisa bibliográfica que contextualiza o projeto. Em termos de metodologia, eu coletei vários artigos, monografias, teses, dissertações, livros e capítulos de livro, um total de 84 fontes. Como eu fiz, foi combinação inicial, o primeiro passo foi a combinação de diversas palavras-chave no Google Scholar, jogos digitais, virtuais, indústria, Brasil, videogame, desenvolvimento, e tentando combinar essas diversas palavras para achar um corpus inicial onde eu poderia ter uma ideia inicial mesmo do que estava disponível. Depois eu dei uma olhada no banco de tese e dissertações da plataforma Sucupira, olhei nos anais da Intercom, no GP Games, no GT Indústria da SB Games, são talvez aí os dois principais eventos de jogos no Brasil. E aí eu conduzi uma análise temática baseada em Brown e Clark, em que eu estava lendo principalmente, num primeiro passo, os resumos e as palavras-chave, fazer essa seleção dos artigos, e depois a leitura do artigo completo. Não li todos os artigos completos, mas principalmente aqueles que trazem alguma coisa de novo, porque, como vocês vão ver, tem muita coisa repetida. Então, para alguns, só o resumo e as palavras-chave já eram suficientes, lendo ali talvez a conclusão também, mas já era suficiente para eu fazer o código referente àquele paper. Mas é claro que outros artigos, a gente nota logo de cara na leitura do resumo que ele merece ser lido com mais atenção, com mais profundidade, para extrair mais temas desses artigos. Alguns números aí relevantes, só para começar um pouco a olhar esse corpus, né? A gente tem uma divisão interessante de região geográfica onde os trabalhos foram feitos, isso baseado na filiação acadêmica colocada pelos autores em cada artigo, tá? Eu estava contando também só o primeiro autor, não estava contando os outros autores, é, nos casos de papers com mais de um autor. A gente tem a predominância do Sudeste, seguida pelo Nordeste. A gente vai ver depois que isso faz muito sentido em relação à distribuição da indústria no país. E aí, em terceiro lugar, a gente tem o Sul, o Centro-Oeste com 3 papers e nenhum feito no Norte do país. Não tem nenhum paper que foi encontrado nessa coleta que tenha resultado de trabalhos feitos por pesquisadores do Norte. E a gente tem 2 papers do exterior, especificamente de Portugal, mas são pesquisadores brasileiros que estão sediados lá, falando sobre a indústria brasileira também. A área do conhecimento também varia bastante, mas a gente tem a majoritário aí comunicação, administração e computação, mas vocês vão ver que tem muitos trabalhos de outras áreas também, o que mostra aí a relevância dessa área de estudo de jogos e como que ela é interdisciplinar sim, e é importante a gente levar isso em consideração. E qual foi o resultado da análise temática, né? Eu dividi aí entre 4 temas, vocês podem ver aí na tabela: economia da indústria, o direito à indústria brasileira, formas de organização e a diversidade da indústria brasileira de jogos digitais. São 4 temas principais que eu encontrei analisando esses 84 artigos, enfim, outros trabalhos acadêmicos também. Quando eu falo de economia da indústria brasileira de jogos digitais, realmente a maioria dos papers dessa área elas vêm de pesquisadores que estavam vinculados a algum departamento de economia, ou de administração, mas alguns da comunicação também e outras áreas. Tem um destaque muito grande do pesquisador Pedro Zambon, é, tem vários papers publicados em que ele fala das políticas públicas no Brasil e seu histórico, fomento dessa indústria por parte do Estado. Contudo, na maioria desses artigos a gente tem uma leitura que é muito descritiva, realmente
um levantamento histórico mesmo, contando ali como foram as coisas, mas falta um pouco, na minha visão, um pouco de análise um pouco mais crítica para entender o ok, a gente tem esse resultado, o que a gente pode fazer a partir daqui. E também é muito repetitiva, a gente tem muitos artigos tratando exatamente do mesmo assunto, com pouca adição de conteúdo entre um e outro. A gente tem outros artigos pensando com mais ligados ao conceito de política industrial, ideias de oferta e demanda, para pensar uma política pública efetiva, por parte de Querette e outros autores. E a gente também tem um relatório do BNDES, de Mello e Zendron, que é mais analítico, é mais propositivo. Então, analisa o cenário, analisa as leituras, também é um trabalho acadêmico também, mas já voltado já para uma proposição do que pode ser feito pelo lado do BNDES especificamente. A gente tem outros papers apontando a questão do investimento privado e como o investimento privado atua no Brasil, ainda de forma lenta, muito vindo do exterior, mas é importante que isso esteja acontecendo. A gente tem outros trabalhos, né, que estão pensando aí nos modelos econômicos e de governança dentro dos estúdios. Então, que tipo de modelos são feitos em questão de gestão de liderança? A tese do Sakuda, por exemplo, trata de economia de plataforma e como que as plataformas afetam aí na questão dos jogos no Brasil, que a gente pode pensar isso e tudo mais. E uma última via interessante resgata essa história dos jogos digitais no Brasil, os vínculos com o protecionismo econômico da ditadura e como que isso leva a uma indústria que demorou a se desenvolver, e por isso a gente ainda é visto muito como uma indústria amadora, entre aspas, aí, mas incipiente, pequena, e que cresce ali nos anos 80, muito baseada em clonagem, pirataria, tanto de hardware quanto de software. Um outro tema aí de normas e estruturas, ou o direito da indústria brasileira de jogos digitais, a gente tem alguns papers muito legais vindo do pessoal do direito, já pensando nas questões legais mesmo. É, pensando, por exemplo, na problemática do enquadramento legal do jogo. Isso aparece em vários artigos, não tão restritos aos artigos do pessoal do direito. É uma discussão que existe, por exemplo, quando a gente está falando de fomento, de economia e tal. Mas é legal que a gente tenha esses autores do direito olhando para isso especificamente, como que isso fica no âmbito legal mesmo, quais são as consequências dessa insegurança jurídica em torno do termo jogo digital. A gente também tem outros autores trabalhando aí com questões práticas do cotidiano mesmo da empresa, como que se elabora um bom contrato, né, um contrato que seja positivo para a empresa, pensando aí na questão dos loot boxes e a questão dos jogos de azar e tal, como que isso fica, e direito autoral, de conteúdo, tudo aí. Todas essas coisas que são importantes, são práticas para os estúdios, né? A gente tem alguns autores fazendo esse tipo de trabalho também, que eu acho que até é muito importante para desenvolvedores e desenvolvedoras de todas as partes do país darem uma lida nisso, porque eu acho muito útil para eles. É um tema que tem muita interseção, tanto com as questões econômicas, que eu falei antes, mas também com as questões da organização da indústria, como que as empresas se organizam ali dentro. E nisso o Brasil tem uma coisa muito legal, que são os clusters regionais, né? E os estudos sobre esses clusters regionais, tem muito estudo, especialmente sobre os clusters do Nordeste e sobre clusters do Rio de Janeiro, são os que a gente encontra mais. Tem alguns também do Sul, mas é principalmente no Nordeste, tem muitos estudos sobre isso. E essa é uma tendência mundial, tem muitos estudos interessantes sobre clusterização, inclusive uma tese do Pedro Zambon, a tese de doutorado dele é sobre isso, que é muito legal. Também a gente vê estudos sobre os modelos de liderança que são aplicados dentro das indústrias, sobre a liderança criativa, que tipo de liderança é essa, como que os líderes trabalham ali para que o processo de desenvolvimento seja efetivo. Também tem essa questão do funcionamento dos estúdios. A gente tem uma dissertação muito interessante sobre a comunicação interna e externa dos estúdios, pensando ali, né, o que eles usam, como que eles usam as redes sociais para falar dos seus projetos e tal. A gente pensa no fluxo de informação interno, como a questão das pesquisas internas sobre a temática de um jogo, sobre resolução de problemas, e também sobre modelos de desenvolvimento que são aplicados lá dentro. A gente tem o Agile, tem o Scrum, e tem vários outros modelos de desenvolvimento colocados em prática por diferentes estúdios, e alguns estudos vão olhar isso especificamente. E também tem trabalhos explorando diferentes é, formas de implementar técnicas novas de desenvolvimento de jogos, também investigando práticas em uso por produtores, seja produtores maiores ou independentes, e aí pensando nessa questão da produção independente, em contato com a produção mainstream, por assim dizer, e quais são as diferenças e tal, esse tipo de estudo, que também é bem interessante e bastante relevante. E por fim, o último tema da questão da diversidade na indústria brasileira, e aqui eu estou usando diversidade de um jeito bem amplo mesmo. É, Estudos sobre diversidade de gênero, raça e sexualidade foram bem limitados. A bem da verdade, eu achei 3.
2 sobre gênero, um sobre sexualidade, que a gente consegue encaixar ali, mas ainda assim é forçando um pouco a questão da indústria, mas dá para colocar nesse guarda-chuva. Então, é um tipo de pesquisa que precisa ser feito mais a fundo. É lógico que a gente tem os relatórios da Abra Games, da Red Games e tal, que trazem um pouco do demográfico, mas fica só nisso também. Só está ali trazendo dados demográficos muito importantes, é bom a gente saber, mas precisa ser feito mais pesquisa sobre isso. Mas tanto a pesquisa de Moraes quanto o artigo de Fontoura são muito legais e já trazem uma ideia muito bacana. Outro aspecto de diversidade que aí eu acho bem típico da indústria brasileira é o uso do folclore e da cultura local na produção de jogos. A gente tem alguns trabalhos lidando com isso. Eu gostaria muito de destacar o livro do pessoal lá da Bahia, que é o livro Jogo de Todos os Santos. É bem interessante, tratando também das temáticas de jogos que são desenvolvidas ali. Algumas conclusões primárias que eu tive vendo assim, esses artigos, né? A definição de jogo para o mercado é tão complexa e problemática quanto as tentativas nossas na academia de definir os jogos. A gente sabe que essa é uma discussão aí que vem de muitos anos. Mas as consequências dessa discussão para o mercado são um pouco mais palpáveis, porque a gente vê isso afetando, por exemplo, que tipo de edital você pode aplicar, de onde vem o dinheiro para ser feito jogos. A localização dos clusters reflete também uma clusterização da produção acadêmica. Por isso que eu falei que era interessante lá atrás, os números terem focado ali no Sudeste e no Nordeste, que é onde tem mais clusters mesmo. Então, a gente tem essa predominância desses artigos. Tem uma discussão que perpassa vários artigos sobre o profissionalismo da indústria brasileira de jogos, indicando que ainda tem um certo caráter amador, entre aspas, é lógico que são todos profissionais, mas amador no sentido de que trabalhar nessa indústria deve ser sempre divertido. E aí isso tira um pouco do peso dos donos dessas indústrias de querer trabalhar com essas coisas, burocracias ou metodologias pré-definidas de desenvolvimento. Isso é algo que eu vi bastante em vários artigos, esse tipo de problema sendo levantado. Nessa mesma toada, a gente tem muitos artigos que vão falar da importância tanto das associações nacionais quanto dos clusters regionais, e eu consideraria que a importância disso está na questão de que essas organizações podem atuar como representantes formais das empresas para que se efetive algum capital político capaz aí de gerar mudança na indústria de fato. Você vai agir lá nos poderes executivo, legislativo e tal, para poder fazer de fato algum tipo de mudança. A gente pode situar a indústria brasileira de jogos digitais numa dependência de poderes legítimos, seja do Estado ou do capital privado, e também esses modos de trabalhos típicos a uma cultura neoliberal. Trabalhe com o que ama e não trabalhará um dia sequer. A gente sabe todos os problemas que vêm junto com isso. E tanto na produção acadêmica quanto na indústria, tem um problema grande de diversidade, que é lógico que é repetitivo, né? Então, no mundo inteiro a gente tem esse problema da diversidade, que precisa ser investigado mais profundamente. Se a gente olhar para artigos lá fora sobre a questão de diversidade, a gente tem até achados muito semelhantes, mas é possível que no Brasil tenham outras questões também envolvidas com a questão da diversidade. Por quê? Lá fora, se a gente olhar estudos, né, em países europeus, por exemplo, tem muita preocupação com a questão da equidade de gênero, equidade de gênero, de sexualidade e tal. Aqui no Brasil a gente tem um problema um pouco mais profundo na questão das diferenças sociais, das diferenças de raça, diferenças de classe, da questão do Brasil ser um país em desenvolvimento, um país que foi colonizado. Então a gente precisa trazer essa perspectiva também para tentar entender o que há de específico na questão da diversidade do Brasil, para que isso vá além da questão de gênero, além da questão de sexualidade, que estarão presentes, sem dúvida, mas o Brasil também é importante a gente adotar essa literatura decolonial para capturar mesmo as nuances, as particularidades do Brasil nesse caso. Era isso que eu tinha para trazer aqui para esse vídeo para vocês. É lógico que a pesquisa tem suas limitações, eu não sei se eu consegui captar todos os artigos, eu constantemente esbarro em alguma coisa que eu não vi no meu primeiro levantamento, então quando eu colocar esse artigo para publicação daqui a um tempo, deve ter um N maior do que 84, e novas coisas aparecem, inclusive aceito sugestões, se vocês tiverem. Então tem algumas limitações aí, vou deixar aqui a bibliografia, vocês podem dar uma olhada, e depois, quando eu publicar o artigo inteiro, ou se você quiser, você pode entrar em contato comigo também. Eu feliz em te mandar a lista de todos os artigos que eu tenho aqui, para que vocês deem uma olhada, se vocês tiverem interesse também. Esses são os que eu citei aqui nos slides, mas é lógico que tem muito mais
estudo por aí. Muito obrigado pela sua atenção e tenha um ótimo dia.